O presidente do Banco Central brasileiro, Gabriel Galípolo, afirmou que o tarifaço virou uma, abre aspas, oportunidade de proteção, fecha aspas, para o Brasil. Esta declaração foi dada na Associação Comercial de São Paulo e quem acompanha tudo e vai contar mais para a gente é ele, Danilo Moliterno, já na tela. Muito boa tarde, meu caro, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos que acompanham o CNN 360. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, esteve aqui em São Paulo nessa manhã, comecinho de tarde, para esse encontro com empresários, especialistas, outras autoridades que aconteceu, foi promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Estive lá, acompanhei essa fala de Galípolo, que teve como principal ponto exatamente esse detalhamento que ele traz sobre perspectivas da autoridade monetária, mas também do mercado com relação ao tarifaço. E aí, para chegar nesse ponto que você menciona, Yuri, vale a gente trazer basicamente qual foi o cerne da fala de Galípolo. Ele basicamente abre ali uma linha do tempo, que começa lá no primeiro governo de Donald Trump. Ele indica, naquele momento, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, muitos países começaram a exportar mais para os Estados Unidos. Talvez o México seja o principal exemplo. E o Brasil não foi um desses países que se aproveitou dessa situação. E isso foi visto durante muito tempo como uma desvantagem ao Brasil. Até o dia 2 de abril, Liberation Day, quando há sanções, há tarifas a uma série de países por parte de Trump, entre eles o Brasil, que recebe aquela taxa de 10%. Naquele momento, a baixa dependência do Brasil, que não começou a exportar mais para os Estados Unidos naquele momento anterior, foi visto como uma proteção. Mas aí Galípolo indica isso até aquele momento, quando o Brasil tinha uma taxa de 10%. Claro, muita coisa mudou, agora o Brasil tem uma taxa de 50% e nessa participação ele também trouxe um pouquinho do que é a leitura da autoridade monetária do mercado hoje com relação a esse tarifaço. Aí ele indica que basicamente há 3 leituras sobre impacto do tarifaço no preço, que é o mandato do Banco Central. Vou falar sobre essas 3, ressaltando que a terceira é a mais importante. A primeira seria aquela leitura que a gente já conhece de que com as mercadorias que não serão vendidas aos Estados Unidos ficando no mercado interno, pode ter uma pressão para reduzir preços. A segunda leitura que Galípolo menciona diz respeito ao câmbio e indica que, caso haja uma escalada entre Brasil e Estados Unidos, isso pode deixar o real mais desvalorizado ante o dólar e isso poderia elevar preços, elevar a inflação. E a terceira leitura, que é a mais importante e perene, segundo ele neste momento, é de que as tarifas de Trump podem impactar os setores, impactar os empregos e assim reduzir a atividade econômica, reduzir o PIB. Vamos ouvir um pouquinho do que disse Gabriel Galípolo nessa participação aqui em São Paulo? O Brasil menos correlacionado, mais diversificada, a sua pauta de parceiros comerciais, era visto menos como alguém que se beneficiaria num caso da exuberância americana permanecer. A partir do anúncio de um tarifaço, aquilo que era visto como uma desvantagem passou a ser visto como uma proteção. Como o Brasil provavelmente vai depender menos dos Estados Unidos, ou depende menos dos Estados Unidos, num processo tarifaço o Brasil vai se machucar menos do ponto de vista comercial, que foi visto com bons olhos ali pelo mercado para o Brasil.